Pedofilia. Esse é o tema de hoje aqui do vídeo do canal. E como é um tema muito delicado e eu não quero interromper no meio, eu já vou fazer aqueles pedidos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber aviso no teu celular cada vez que tiver um vídeo novo para não perder o conteúdo. Comenta aqui embaixo depois as fichas que te caíram, os aprendizados que você teve. E o mais importante desse vídeo, envia para aqueles seus amigos que tenham filhos. Sejam eles famílias que já tiveram casos de abuso infantil, de pedofilia, ou aqueles que ainda não tiveram, porque esse vídeo pode ajudar a evitar que isso aconteça e principalmente perceber os sinais que as crianças dão quando pode estar acontecendo algo do tipo. Então já pode puxar a vinheta. Preciso fazer alguns avisos antes de começar esse vídeo. Primeiro, eu vou trazer muito conteúdo teórico aqui. Por quê? Porque é a minha forma de tentar preparar ao máximo você pai e você mãe que está vendo esse vídeo, certo? Para que você consiga fazer você próprio o diagnóstico do seu ambiente familiar. E que você entenda como é que a mente funciona nesse caso específico de pedofilia. Além disso, não sou advogado, não sou juiz, então tudo que eu falar aqui eu me baseei, de notícias pelo que está girando nas redes sociais e entendam que eu vou ter que generalizar. Então, se você não se identificar com algum ponto em específico, entenda que eu preciso trazer o que na maior parte das vezes significa, tá joia? E para você pai e você mãe, que tem na sua família caso disso ter acontecido, de abuso infantil, eu vou tocar na sua ferida. Eu vou fazer você olhar as coisas por um ângulo que pode ser um pouco doloroso a princípio, mas acompanha comigo até o final que isso vai te ajudar. Acredita. Mas para curar eu preciso ver a ferida, tá ok? E deixa eu explicar o porquê desse tema agora no canal. Eu sou residente de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Itapema, aonde há poucos dias atrás teve um caso bem midiático, bem grande, de pedofilia, de suposta pedofilia, eu vou falar suposta para me proteger também, de suposta pedofilia numa creche, onde o dono da creche, aparentemente, abusou de mais de 20 crianças. O que a gente está vendo, eu não sei como é que está aparecendo a nível nacional, mas o que a gente está vendo na mídia aqui no estado é muito forte a comoção. E lógico, olha o peso da coisa, olha a proporção da coisa. E até hoje estão acontecendo, muito motivado pelas famílias das crianças abusadas, carreatas, passeatas, manifestações, pedindo que o acusado, que é o dono da creche, que hoje está foragido, seja encontrado e preso. E o que eu quero falar agora com você pai e você mãe é o seguinte. Eu quero que você pare por um minuto para entender o porquê dessas carreatas, dessas passeatas e dessas manifestações. O que está lhe motivando a fazer elas, a participar delas. Muitos estão com cartazes pedindo justiça, mas a polícia já não está procurando. A parte legal, a parte que compete aos homens já não está sendo feita. O que você espera alcançar além com essas carreatas, com essas passeatas, com essas manifestações? Eu não estou querendo aqui dizer que elas não são válidas, mas eu quero que você, pai e mãe, pare para olhar para dentro de si o que está te motivando verdadeiramente. E agora eu vou botar o dedo na ferida com muito carinho. No geral, isso acaba acontecendo porque vem um senso de responsabilidade, de culpa, que não é culpa, mas pode vir um sentimento de culpa, de responsabilidade para o pai e para a mãe da criança abusada, de que ele não fez tudo que poderia ter feito, de que como assim eu não vi que meu filho estava na mão do abusador, como que eu não percebi os sinais, como que eu deixei isso acontecer. Geralmente, esse tipo de atitude das manifestações, o que motiva as famílias a estarem fazendo é para compensar o sentimento deles de culpa e de responsabilidade de não terem visto. Então, se você é pai, você é mãe, que já teve filho ou filha abusada, principalmente nesse caso agora, que está tendo esse movimento, se você está fazendo carreata e passeata, pare verdadeiramente para avaliar. Porque quando você fala que você está fazendo isso para que ele seja preso, já está tendo um movimento. A polícia já está procurando, já está na justiça e está bem encaminhado para ele pagar pelo que ele fez. Quando se fala que é para outras famílias não sofrerem o mesmo, até onde isso vai realmente resultar em outras crianças não serem abusadas? Entende? É diferente você ir lá e fazer todo esse movimento contra o abusador do que, por exemplo, você compartilhar a sua história e os indícios que você não viu, que algum pai poderia, olha, vocês pais podem se atentar para isso.
Isso seria você querer que as outras pessoas, que as outras famílias não passassem pelo que você passou. Então, de novo, olhe com muito carinho, muita vulnerabilidade, o porquê você está fazendo essa passeata. E, de novo, a maior parte é para tentar compensar internamente um sentimento seu de culpa, de responsabilidade, por não ter percebido isso antes. E eu não estou te acusando de ser culpado ou responsável. Eu estou dizendo que esse sentimento vem. Porque é natural dos pais quererem proteger os filhos, serem os guardiões, porque vocês amam seus filhos. E quando você falha em não ter percebido isso, a forma de tentar compensar é fazendo, por exemplo, carreata, passeata. E aí eu te questiono, o quanto essa carreata ou essa passeata está gerando o resultado que precisa ser gerado agora? Aí eu te pergunto, aonde tem que estar o foco nesse momento? Nesse momento o foco tem que estar onde? O foco tem que estar no seu filho, na sua filha. Sejam eles umas das crianças que sofreram abuso, ou se você pai e você mãe não passou por isso, também para que você abra os olhos e foque no seu filho e na sua filha. Perceba seu filho e sua filha. E agora, especificamente para pais que já sofreram, que os filhos já sofreram abuso, é um movimento que vocês vão ter que fazer agora, por amor ao seu filho, durante toda a infância e juventude deles. Especificamente para as famílias que aconteceu recentemente, o que eu vou sugerir? Para e avalia como é que é a personalidade do seu filho. A gente tem a teoria DISC do William Marston, que fala que tem 4 perfis: dominante, influente, conforme e estável. Eu vou falar brevemente sobre cada um para te ajudar a entender teu filho. Lembrando que você percebendo ele não é tão fiel quanto o próprio indivíduo se percebendo, tá ok? Mas vamos lá. Dominante e influente, como é que você sabe se é dominante e influente ou conforme e estável? Dominante e influente são perfis mais acelerados, expansivos, quase impulsivos, ok? Conforme e estável são perfis mais calmos, mais introspectivos, mais resguardados, mais quietos. Então você já sabe para um lado ou para o outro. Como que você sabe se é influente e estável ou se é dominante e conforme? Influente e estável são perfis mais emocionais, que externalizam mais emoção. São perfis que são conectados mais com as pessoas. Nesse nosso caso, vão ser pessoas, crianças que abraçam mais, que beijam mais, que se conectam com outras pessoas, que têm um carinho com as outras pessoas, que gostam de estar cercadas por outras pessoas. Já o dominante e o conforme são perfis de pessoas que são mais focados em tarefas, em resultados. São perfis mais que expõem mais o lado racional. Quando se tornam adultos, podem ser vistos como pessoas frias, insensíveis. Por quê? Porque não externalizam tanto. É do perfil isso, tá? Então por que eu estou falando isso? Perceba seu filho nos últimos anos e tente identificar o perfil principal dele. Por quê? Porque de hoje em diante, você como pai e mãe vai ter que ficar atento aos sinais de alteração de perfil, tá ok? Então faz um diagnóstico hoje, até o momento do abuso, né? Ou até um pouco antes, para ver que características teu filho tinha. Em qual desses 4 perfis ele se encaixa? Se é no dominante, que é mais racional, focado em... O dominante gosta muito de mandar, sabe? De liderar. Não é um único líder, mas ele gosta muito. Então ele chega a ser visto como meio rude às vezes. Ele é mais acelerado, impulsivo, racional. O influente é mais acelerado, impulsivo, emocional. Gosta de falar alto, de gesticular e de chamar atenção, né? De ter pessoas ao redor. O estável é emocional lento, emocional cauteloso, mais reservado. E o conforme é uma pessoa que expõe mais o lado racional, é uma pessoa muito preocupada com o detalhismo de como fazer as coisas. E é mais lenta nas decisões, mais cautelosa, mais reservada. Então perceba como é que é o perfil natural do seu filho, para que você consiga perceber no futuro se ele começa a fazer adaptações, alterações, porque essas adaptações e alterações podem indicar reflexo do abuso. Outra coisa importante, perceba se o seu filho age diferente perto de algumas pessoas ou de alguns cenários. Principalmente se você tiver memória sobre isso, perceba como que seu filho reagia quando ele estava perto do abusador. Por exemplo, se a criança abaixa a cabeça quando chega perto do abusador, quer dizer, ela já criou uma sensação de que aquilo era errado e ela não quer encarar aquilo. Então,
Perceba a partir de hoje, nos próximos cenários da vida do seu filho, quando ele abaixar a cabeça. Toda vez que ele repete a postura corporal ou os trejeitos que ele manifestava com o abusador, significa que ele está associando a cena atual àquela cena do abuso. É naquele momento que você vai pegar seu filho, nesse exemplo, erguer a cabeça e puxar ele, entregar todo o amor do mundo, perguntar o que ele está sentindo, o que aconteceu, amar demais, validar demais e dizer que está tudo bem e que ele está protegido e que ali é um ambiente agora seguro. Então, percebe que nesse momento, para as famílias aqui da situação de Itapema, o importante é o teu foco estar no teu filho, na tua filha. A justiça já está sendo feita. E eu quero que você ponha na balança o tempo que você está investindo em passeata, em mobilização. Como vai melhorar a vida do teu filho que sofreu abuso. Agora eu quero que você imagine pegar esse tempo e investir em tempo de qualidade com teu filho, em conexão, para que ele sinta que ele pode confiar em você, para que ele se sinta seguro, para que tudo que aconteceu naquele abuso não fique reverberando no futuro dele. Aonde o seu tempo investido vai dar mais resultado para o que é importante para você. Quantas famílias buscam tanto essa justiça ao abusador e acabam não entregando o que efetivamente o filho, a filha, a criança precisa. A criança nesse momento precisa do apoio dos pais, precisa se sentir conectada com eles. Cada criança vê de uma forma diferente, tá? Mas duas coisas são muito fortes, e agora o assunto é um pouquinho mais pesado, quando ocorre o abuso. A criança sente duas coisas. A primeira, ela sente culpa e ela sente vergonha. Por que ela sente culpa e sente vergonha? Porque a criança não tem consciência, plena. Então, quando ocorre o abuso, está ocorrendo na parte física, está ocorrendo algo que dá prazer, biologicamente dá prazer. Então a criança sente prazer, é biológico. Só que psicologicamente ela entende que algo daquilo que está acontecendo ali não está certo. E aí a criança se sente culpada porque está sentindo prazer em algo que ela entende que não é certo. Então a mente fica assim, poxa, eu estou errado, eu sou culpado porque eu estou sentindo prazer com algo que não é certo. E aí, normalmente, dois caminhos, quando não recebe a atenção correta da família e não se dá o tratamento correto, dois caminhos são os mais prováveis. O primeiro caminho, essa criança desenvolve a sexualidade muito forte e isso aparece nas roupas, isso vai aparecer na forma como a relação sexual acontece, então fica bem evidente a sexualidade aflorada, quase tratando como algo banalizado, ou a criança se fecha completamente para esse lado da vida dela, não conseguindo desenvolver relacionamentos conjugais, porque envolve daí ter a parte sexual, e a criança não consegue. Também pode impactar na vestimenta, vai impactar na postura corporal, em tudo. Porque ou a culpa é tão grande que ela se fecha, ou ela aceita o prazer e embarca nisso. O que os pais precisam fazer nesse momento? Precisam, primeiro de tudo e o mais importante, fazer a criança perceber que ela tem um ambiente seguro de acolhimento e pertencimento dentro da família dela. Os pais precisam ter muito tato para ir chegando nesse assunto com a criança, para trabalhar esse assunto. Sabe por quê? Porque os pais são a maior referência dos filhos. Sabe quando teu filho chega com uma nota de uma prova e diz, pai, mãe, olha a nota que eu tirei? Ele está buscando validação nos pais. Para o filho e para a filha, para os filhos, aquela nota só tem valor se o pai e a mãe disser que tem valor. Senão não tem. As noções de referências de certo e errado, de bom e ruim, vêm dos pais. Outro exemplo, teu filho sofreu bullying. Foi chamado de bobo, de burro pelo coleguinha. Aí ele chega para o pai e para a mãe e diz, pai, ele me chamou de burro. Se o pai não corrige, se os pais não corrigem, se os pais se calam ou brincam confirmando, a criança acredita nos pais. Então o que efetivamente consolida a memória do abuso é a reação dos pais. Então se a criança sente que ela não pode se abrir com os pais, ela assume que o erro é dela.
ela assume que ela é a culpada daquilo tudo. Então primeiro você precisa ter um ambiente de abertura de conversa, para que ela consiga expor, para que você, pai e mãe, consiga explicar que ela não é culpada, que aquilo que aconteceu ela foi uma vítima, erraram com ela. Você próprio, pai e mãe, pode admitir que errou e que aquilo não vai mais se repetir, que você ama muito ela. Entregue muito amor, validação, pertencimento, importância, reforce muito. Tá ok? Então, você pai e você mãe, tem um movimento gigantesco para fazer agora com seu filho e com a sua filha. Vai ser anos aí durante toda a infância e adolescência observando. Então, você pai e você mãe, nesse momento o que precisa fazer é entender que você vai ter que ter muito mais atenção ao longo de toda a infância e juventude do seu filho do que você talvez precisaria ter antes. Mas olha só, vamos tirar o lado bom disso tudo? Como seria a vida do seu filho se você deixasse passar toda a infância e adolescência dele sem prestar atenção nele? Vamos supor, não tivesse ocorrido o abuso e você mantém aquela vida no automático, sem dar a devida atenção e carinho ao seu filho, como muitas famílias fazem. Qual seria o resultado do seu filho? Já imaginou que se não fosse o abuso ocorrendo em um caso midiático que estourou e todo mundo ficou sabendo? Já imaginou que talvez você pai e você mãe que tem filho que não foi abusado, talvez ele já foi abusado e você não está sabendo? Então o mais importante disso tudo é vamos tirar o lado bom disso. Já aconteceu, foi horrível, mas vamos tentar tirar o lado bom. É um momento de você, pai e você, mãe, de uma criança que sofreu abuso ou de uma que não sofreu, de perceber que você precisa se conectar com o seu filho. Você precisa perceber, não só no que o seu filho fala, mas nas atitudes. Comece a reparar se o seu filho não gosta de ir com alguma pessoa ou em algum local, algo pode estar acontecendo. Não necessariamente abuso sexual, mas alguma outra coisa. Preste atenção na linguagem corporal do seu filho. A linguagem corporal fala muito mais do que a verbal. E, de novo, teu filho te tem como referência absoluta. A tua postura diante disso, diante de qualquer cenário, mas diante disso, é o que valida ou torna irrelevante a memória que aconteceu. Então, pai e mãe, sempre que seu filho vier falar com você, entenda que ele está buscando as validações, os parâmetros da vida dele. Cuidado com cada comunicação que você faz, inclusive com comunicação que você não faz. Dediquem mais tempo e prestem atenção aos seus filhos. Usem isso como aprendizado, para tornar a relação de vocês mais maravilhosa do que talvez já seja. Talvez você está olhando para esse vídeo, para esse momento, está pensando, mas eu já tenho uma relação ótima com meu filho. Melhore, perceba ele, não é só sobre conversar, é sobre perceber seu filho. Um outro conteúdo importante. Existe uma tendência muito grande de uma pessoa que sofreu abuso se tornar abusadora. Existem relatos, por exemplo, de uma criança que sofreu abuso, no início da adolescência já virar abusador do amiguinho, de parente próximo, criança. Por quê? Porque desenvolveu muito rápido a parte sexual, criou um parâmetro que normalmente envolve violência, força, e vai começar a replicar isso com outras crianças que estão próximas. Então, para ele chegar no ponto em que ele precisa abusar de 20 ou mais crianças, supostamente, né? Para ele chegar nesse ponto, o que ele não passou na história dele, na infância dele? Para ele olhar para uma criança e sentir desejo, atração e necessidade de fazer isso, o que ele não viveu na história dele? Quais as memórias que ele não passou? Nenhum ser humano nasce mal. São as nossas memórias da nossa vida que vão moldando os nossos valores, os nossos parâmetros. E os parâmetros desse abusador estão completamente fora da realidade já. O que não tira a responsabilidade e o fato de que ele tem que pagar. Mas talvez amenize a sua dor, pai e mãe, se entender que ele também foi uma vítima. Ele também teve um background, uma história que levou ele nisso. E, dependendo da idade do seu filho e da sua filha, se atente para os detalhes de roupa, de atitude corporal, de comunicação. Porque da mesma forma, dependendo da idade do seu filho, da mesma forma que o abusador desse caso de Itapema foi abusado na infância, o seu filho, a sua filha que foi abusado, passa a ter uma tendência de se tornar abusador lá na frente. Isso tudo depende da idade, tá? Então, nos primeiros anos de vida, tem uma grande probabilidade, e é o caso dessa creche, teve muitas crianças assim de idades muito novas, existe uma grande probabilidade que a criança ela nem tem consciência plena disso. Então isso, na hora, foi ruim, mas ela não entende e ela não consegue associar a sexualidade.
dependendo da idade, isso já se associa. Então, pai e mãe, entenda que seu foco deve estar no seu filho. A energia que você está gastando em passeata para algo que a justiça já está encaminhando, funcionaria muito mais se você estivesse cuidando do seu filho. Você indo fazer passeata, carreata, manifestação, está falando sobre a sua dor, que é importante, mas qual dor é mais importante, a sua ou do seu filho? Para pensar nisso. Esse era o vídeo de hoje. E eu desejo de coração que você, pai e mãe, consiga melhorar muito a relação com seu filho a partir de hoje, independente de ter acontecido ou não. Que hoje seja um marco na vida da sua família que torne o futuro do teu filho cheio de amor, de pertencimento, de importância, porque você é a referência dele. Então seja aquela referência boa, em compreensão, em pertencimento, dando pertencimento para ele, fazendo ele se sentir pertencente, importante, amado, merecedor, capaz. E uma última dica: validem muito seus filhos por características de quem eles são. A gente no coach tem um exercício que chama Eu Sou. E a gente traz características. Por que isso? Trabalha a crença de identidade. Eu sou capaz, eu sou determinado, eu sou ousado, eu sou criativo, eu sou comunicativo. Eu sou filho de Deus, eu sou campeão, eu sou vencedor, eu sou lindo. Eu quero que você faça esse exercício com o seu filho. Meu filho, você é lindo, você é maravilhoso, você é capaz, você é determinado, você é comunicativo. Faz esse exercício. E torna o futuro da tua família e do teu filho, independente do que aconteceu. Porque você vai tornar esse fato irrelevante na vida do seu filho. Porque ele vai ter tanto amor e você vai conseguir transformar essa memória na vida dele de uma forma extraordinária. O poder está na mão do pai e da mãe. Pega essa chave que tem esse poder e usa pelo bem dos seus filhos. Faça hoje o futuro que você deseja daqui 5, 10 anos para sua família e para o seu filho. Um beijo. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo com famílias que precisam ver isso, para tomar mais cuidado aqui para frente, para observar mais os detalhes dos seus filhos e para ajudar as famílias que já passaram por isso. Compartilha, comenta aqui no vídeo que fichas te caíram, que decisões você toma a partir de hoje para a sua família. E agora você fica com recomendações de vídeo para assistir daqui do canal. Tchau.